A gente continua falando sobre economia, agora sobre a tensão lá no Oriente Médio. A situação por lá piorou desde o último fim de semana, depois do ataque do Irã contra Israel, e o conflito pode ter repercussões econômicas. A gente vai entender mais sobre isso conversando ao vivo com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Ela está conectada com a gente, a nossa parceira já, né? Sempre conversa aqui no Brasil Hoje, nos ajudando a entender um pouco do cenário econômico. Professora, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professora, prazer recebê-la também. E ainda mais para nos ajudar a entender o seguinte: quando acontece um evento como esse do último fim de semana, a economia se movimenta bastante, né? Começa aqueles burburinhos, tem gente que entra em pânico. Eu quero saber qual é a situação real, existem mesmo riscos para a economia global e para a economia aqui do Brasil por conta desse conflito que começou nesse fim de semana de forma mais intensa, mas que já vinha há algum tempo. O que a gente pode esperar? Deve ter algum impacto afinal ou não? Sempre que a gente vê um conflito como esse, a primeira situação é um volume de informações. Então, você olha em todos os canais, eles dão a mesma informação, né? Um conflito, você vê no noticiário aqueles mísseis ou os drones, no caso específico agora. Então, qual que é a primeira reação que a gente tem, né? Começou uma outra guerra. Então, isso dá uma tensão enorme, dá um pânico na gente que está em casa vendo televisão. Então, primeira coisa, a gente precisa se acalmar. Porque o que nós, vimos e ouvimos agora nesse final de semana, foi uma resposta controlada. O que significa isso? Essa resposta controlada do Irã, ela foi avisada com 72 horas antes, os drones foram abatidos. Essa é uma questão a política, geopolítica, é uma resposta onde Israel já sabia que iria fazer esse abate desses drones, e é uma forma onde todas essas questões você tem respostas internas para a população local, ou seja, o Irã deu uma resposta para a sua própria população, ou seja, não vou deixar que aconteça nada, então população local, eu fiz esse ataque para também poder responder isso para a população. Israel fez a sua defesa, mas os Estados Unidos também entrou no processo, porque ele é o grande aliado de Israel. E o que você tem hoje? Israel está, digamos assim, pensando se ele vai devolver algum tipo de ataque. Provavelmente, Wilker, isso não vai acontecer, porque Israel já está numa grande ofensiva com Gaza, e isso tem um custo financeiro, humanitário, gigantesco, um desgaste internacional muito grande. Então, se você reparar hoje, repare que nos noticiários no Brasil, esse assunto já deu uma acalmada. Já reparou isso? Sim, e aí as pessoas precisam aguardar os próximos dias, né, para ver se vai ter ou não uma resposta de Israel e tudo mais. Qual que é a importância desses países para o Brasil economicamente? Esses países, eles são, de uma certa forma, né, de uma forma geral, eles são produtores de petróleo, em grande maioria, são controladores de preços de petróleo, são países que importam do Brasil alguns produtos, então eles também controlam preços internacionais. Então, se você tiver um outro conflito internacional, o preço do dólar pode alterar. E aí, se o preço do dólar altera, alteram vários outros preços no mundo todo. Por isso que quando você vê no noticiário, aparece o quê? Aquele sistema financeiro, essa imagem que vocês acabaram, essa daí, essa imagem que vocês acabaram de mostrar. As bolsas de valores, os bancos, ou seja, as oscilações dos preços internacionais. Então,
pode ser que altere o preço do dólar aqui dentro, mas isso é uma possibilidade, é por um período muito curto e essas são alterações muito esporádicas. Então, hoje, nós não temos nenhum efeito colateral dessa ofensiva que nós tivemos agora nesse final de semana. É lógico, se a gente tiver um outro bombardeio e aí nós tivermos uma questão de 2 estados, eu tenho e o Irã e Israel realmente entrando numa guerra oficial, aí nós vamos ter um outro conflito no Oriente, aí sim nós vamos ter uma outra problemática, que aí a gente vai ter que sentar e conversar de novo, Wilker. Mas na situação de hoje, ela é muito mais, não tranquila, mas ela é menos problemática para nós aqui no Brasil. Com certeza. Esse gesto do Irã, pelo que a gente entende, né, professora, foi mais simbólico, né? O objetivo não era de fato atacar nem matar ninguém, pelo que a gente percebeu. Afinal, eles fizeram um ataque ali, seguiram inclusive os protocolos, né, que estão estabelecidos internacionalmente de guerra. Então a gente espera que os ânimos se acalmem agora e isso com certeza é benéfico para o mundo todo, né, por conta das vidas e por conta da economia também. E essas tensões, agora eu não falo apenas dessa questão de Israel e Irã, mas essas tensões que a gente tem visto no mundo, elas têm impactado o nosso país quando a gente fala sobre investimento estrangeiro? Que tipo de impacto pode acontecer ou não tem nenhum? Não, elas têm, mas elas têm também tensões, por exemplo, nos preços dos produtos. Se você estiver pensando, por exemplo, no Mar Vermelho, quando você vê os ataques dos Houthis nos cargueiros. Então, olha só que coisa: você tem um transporte internacional que é feito pelo Mar Vermelho. Aí, se o grupo dos Houthis atacam esses cargueiros, você tem um aumento dos preços dos seguros e dos fretes para esse transporte marítimo. Se isso se intensifica, por isso que você já tem uma frente toda de vários países para combater esses Houthis, que eles fazem esses bombardeios nesses, navios de transporte marítimo, porque senão você vai ter o mundo todo pagando frete e seguro maior. Então, se isso se intensificar, o mundo inteiro vai pagar mais por esse transporte dessa mercadoria. Então, no caso, por exemplo, quando a gente pensa em investimentos no Brasil, são 2 tipos de investimentos: investimento direto, que é aquele investimento que vem aqui para o Brasil para abrir uma empresa, traz, tecnologia, know-how, contrata. Isso daí é um tipo de investimento que não tem um abalo tão grande, porque ele é um investimento de mais longo prazo. E o outro tipo de investimento é o chamado investimento em carteira, que ele vem aqui por causa da taxa de juros. O Brasil paga muita taxa de juros, a gente até já discutiu isso daqui no outro dia. Então, como o Brasil tem uma taxa de juros muito elevada, tem alguns tipos de investidores que aí é mais de curto prazo, mais especulativo, eles vêm aqui também. Então, são 2 tipos de investidores estrangeiros, um mais de longo prazo e outro mais de curto prazo. Então, eles vêm por motivos diferentes, Wilker. E eles podem vir aqui e continuar vindo no Brasil, independente dessa situação. Se você tem uma oscilação internacional por causa de uma guerra, esse especulativo, por causa do dólar, é ele que diminui e acaba indo para uma moeda mais estável. Perfeito, professora Carla Bene. Obrigado mais uma vez pela conversa. Acho que esse nosso bate-papo foi importante para acalmar os ânimos, né? Para tranquilizar as pessoas a respeito desse assunto. Até uma próxima oportunidade, sempre bom recebê-la. Obrigada, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.